Lord, come. Take up your holy throne. Olá, queridos e amados irmãos de Nova Aliança, do Grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados que me acompanham pelo canal do YouTube, muito bom dia, sexta-feira, não é? Último dia da semana, também nubladinho, mas eu creio que o céu azul vai aparecer dentro em breve e nós temos que dar graças a Deus em tudo, né? Agradecemos a Deus pelo dia que Ele nos deu. É muito bom, né, experimentarmos as bênçãos de Deus. Eu quero te desejar as maiores e melhores bênçãos do Senhor nesse dia. Amém, queridos? Olha, hoje, tomando café de manhã, né, com minha esposa, e eu estava vendo ali as notícias iniciais do dia. Eu não gosto muito de ver, né, mas estava ali a televisão ligada na Copa, e eu estava vendo uma reportagem que mostrava a decisão de uma pessoa em detrimento de si mesma. Ou seja, renunciar a seus direitos por não querer entrar numa disputa, né, que poderia acabar mal, né? Na verdade, não prestei muita atenção, né, na reportagem não, mas o fato em si, né, o gesto daquela pessoa na sua escolha. Agora, aqui em oração, né, eu comecei depois de vir para minha sala, aqui para o meu gabinete, vim orar, e o assunto da reportagem me veio à mente, né? E eu senti de discorrer sobre o tema, né, de escolhas e de renúncias da nossa vida, decisões. É um tema que nós já falamos muito em nossas ministrações, em nossas mensagens. A Bíblia, ela mostra em Gênesis 13, né, sobre a história de um homem que precisou fazer muitas escolhas, renunciar, abrir mão de valores, né? Esse homem foi Abraão, né? Ali diz que ele com seu sobrinho Ló, atendendo a ordem de Deus, saiu do Egito com sua mulher, seu gado, seus servos, e diz que Ló ia com ele. Naquele tempo, o patrimônio de um homem, né, era medido pelo número de cabeças de gado que possuía, e Abraão tinha muitas cabeças. Mas essa história nos ensina sobre riquezas, relacionamentos, acima de tudo, né, escolhas. E essa passagem nos mostra como nossas decisões, sejam elas pequenas ou grandes, impactam, né, não apenas as nossas vidas, mas também as nossas famílias e nossos relacionamentos humanos e até, principalmente, os relacionamentos com Deus, né? Olha, Abraão era um homem, a gente sabe disso, abençoadíssimo por Deus, né? As suas riquezas incluíam, como eu disse, ouro, prata e gado. Ele tinha muitas cabeças de gado. E esses bens eram fundamentais para a vida na época, né? Mas também eram uma demonstração da provisão divina, né? Na verdade, tudo que nós temos é provisão divina. O dia amanheceu é provisão divina. O fôlego de vida veio às nossas narinas é provisão de vida. Se podemos andar sobre os nossos pés, é provisão divina, né? Abraão podia ver a sua riqueza se multiplicando diariamente, né? Um reflexo da fidelidade de Deus hoje. Hoje nós devemos reconhecer que tudo que temos, tudo que somos, né? Tudo que nos é colocado para fazer vem do Senhor, né? Seja pouco ou muito, nossas posses são bênçãos dele, né? Isso nos leva a um coração grato, né? E a disposição de usar o que temos para glorificar a Deus e abençoar pessoas e ter uma postura fundamental, né, de promover a paz nos relacionamentos, nas disputas. Olha, ali em Gênesis 13, eu estava lendo aqui, diz que houve um conflito entre os pastores de Abraão e de Ló, e evidentemente aquilo reverberou na família. Abraão
ele tomou a iniciativa de resolver a situação. Ele abriu mão do seu direito de escolha, ele permite que Ló decidisse primeiro e priorizou a paz familiar, né, em vez de buscar o seu próprio benefício. E nos mostra que em nossas famílias, em nossas comunidades, e muitas vezes em nossas igrejas, surgem conflitos. E Abraão nos ensina 3 lições. Eu pude destacar aqui 3 lições muito importantes, né, valiosas. Primeiro, que nós devemos tomar sempre a iniciativa de resolver o conflito. E segundo, ser generoso. Mesmo que isso signifique, muitas vezes, abrir mão de algo, de alguma coisa, né? E terceiro, colocar a paz acima dos seus próprios interesses. Olha, queridos, quando agimos assim, nós vamos também refletir o caráter de Cristo, né? Que nos chamou para sermos pacificadores. Nós devemos fugir das rivalidades, né? Essa história aí de Abraão, em Gênesis 13, diz de uma rivalidade entre os pastores de Abraão e Ló que trouxe divisão, né? Trouxe conflito na família, porque eles caminhavam juntos, né? Isso nos alerta sobre os perigos das brigas entre irmãos, né? Entre a família, disputa, essa que, ao final, vai prejudicar a unidade, atrasar o cumprimento dos propósitos maiores e alimentar o egoísmo, a divisão, né? Jesus, em sua oração, no Evangelho de João, lá no capítulo 17, ele pediu ao Pai que seus discípulos fossem um, né? Então nós precisamos vigiar e resistir ao espírito de divisão que muitas vezes o inimigo tenta, né, semear em nossas vidas, em nossas famílias, em nossas igrejas. Então saiba disso. Isso tem sido muito falado, né? Mas pouco observado. As escolhas revelam o nosso coração. Aqui Ló escolheu a melhor parte da terra, né? Sem considerar o seu tio Abraão ou os perigos espirituais de viver próximo a uma cidade chamada Sodoma, né? A ganância dele, a falta de discernimento, né? Com certeza a gente conhece a história, levaram a problemas futuros, né? As escolhas que fazemos revelam o que está em nossos corações e revelam também, pela experiência passada, como se fosse uma jurisprudência, né? O que pode acontecer, né? Então, será que nós buscamos apenas o que é conveniente, vantajoso, sem consultar a vontade de Deus, né? Sem observar os princípios instalados no Evangelho? Jesus, quando disse: se te baterem no rosto, dá outra face, pedirem a túnica, dá também a capa, né? Se pedirem para ir 1 milha, vai 2. Então são decisões e são observações que nos levam sempre, no final, à vitória, né? A vida de Ló nos ensina que decisões baseadas apenas no que parece bom aos nossos olhos podem nos levar à dificuldade, nos afastar do propósito divino, né? Um fato aqui, irmãos, mesmo que de forma figurada, hoje também nós vivemos dias de Sodoma, né? E precisamos ter muito cuidado com as Sodomas ao nosso redor. Ló, ele escolheu morar perto de Sodoma, né? Uma cidade marcada pelo pecado, sem considerar os perigos espirituais para ele e para sua família. Às vezes, nós nos aproximamos de lugares ou de situações que parecem até promissores, mas que podem colocar o risco, né? Em risco a nossa caminhada, a nossa família, a nossa paz e até mesmo a nossa integridade, né? Física e espiritual. E nosso relacionamento com Deus, com certeza, né? Nós devemos ser luz do mundo, alcançando aqueles que estão perdidos, mas sem nos conformar com o mundo, né? Se nos expusermos demais às Sodomas, essas Sodomas modernas que hoje vemos, nós corremos o risco de comprometer a nossa fé e toda a nossa estrutura, né, de vida. Então, ao final desta pequena meditação, queridos, ainda falando sobre Abraão, a sua história nos ensina, em primeiro lugar, a sermos gratos pelas bênçãos de Deus e sermos promotores da paz, sensíveis, né, à sua voz, à sua direção, em todas as nossas escolhas e decisões. A vida de Ló, melhor dizendo,
nos alerta para os perigos de decisões impulsivas, gananciosas, egoístas, né? Hoje o Senhor nos chama a reavaliar nossas escolhas. Nós estamos buscando a sua vontade em tudo o que fazemos ou não? Estamos promovendo a paz em nossos relacionamentos? Que nós possamos ser exemplos de fé, né, e obediência, como foi Abraão, e evitar erros de Ló. Né? Então, peça sempre ao Senhor sabedoria, discernimento, né, para tomar decisões que honrem o seu nome e fortaleçam a nossa caminhada espiritual. Amém, queridos? Um beijo no teu coração, um bom final de semana a todos. Olha, inscreva-se nesse canal, né? Dá um like nesta mensagem, compartilhe ela com alguém, isso é muito importante, né? Que você possa estar sempre no centro da vontade de Deus e fazer as melhores escolhas. Fica com Deus, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.